Então, acabei de colocar fotografia. Então, essa ficha que me caiu, né? Demorou 30 dias para essa ficha cair, de que Mary Kay era um negócio rentável do ponto de vista de dedicação por hora. E eu nem sabia nada de carreira. A gente tava aprendendo de produto e vender. Carreira, a Natália falava de carreira comigo e eu assim, onde é que essa mulher vai? Né? Eu sempre falo assim que o meu primeiro treinamento foi um treinamento de carreira, não foi de vendas. Eu lembro de eu ir para casa da Natália, no quarto dela, lá no apartamento, no Alto da Glória, e ela abrir o computador, ela me dá um treinamento, ela mostrar a carreira, ela mostrar uma bonequinha, 10 bonequinhas, 20 bonequinhas, que era 30 ativas que a gente precisava, né? E lá tinha 3.900 e alguns quebrados. Eu olhei para aquilo e falei assim: primeiro, não vai dar para pagar minhas contas, porque eu ganhava 5.000, né? E gastava tudo, não vai dar. E segundo, eu olhei para aquilo e falei assim: onde é que eu vou arrumar esse tanto de gente? Foram os dois questionamentos que eu me fiz naquele momento. Mas, né, fui vender o produto e percebendo a qualidade, a aceitação do produto, né, a simplicidade, porque, gente, eu amo a simplicidade, marquei, né? Eu amo a simplicidade com que as vendas acontecem, né? E no momento em que ninguém conhecia Mary Kay, gente, Mary Kay, Brasil não usava base. Quem ensinou a brasileira a usar a base foi a Mary Kay. Eu lembro da minha diretora, eu falei assim, não, a minha base na época era BES 304, eu lembro até hoje que era do tubinho branco. E eu lembro que eu tinha acabado de comprar uns produtos pra mim do Boticário de maquiagem, tinha comprado uma base em pó. Nem era base líquida, acho que eu nunca tinha usado base líquida, gente, com 30 anos de idade. E aí, ela, não, vou te dar esse restinho de base aqui pra você experimentar. Eu olhei para aquilo e falei assim, jamais que eu vou usar esse negócio. Minha pele vai ficar oleosa, né? Quebrei o preconceito e comecei a usar, e estou até hoje usando. Hoje eu estou de CC Cream com pó translúcido. E aí comecei a usar. E aí, quando eu percebi essa rentabilidade, né, baseado nas minhas horas de trabalho, eu percebi que Mary Kay poderia me dar aquilo que eu buscava, que era o quê? Qualidade de vida. Na verdade, nem era qualidade de vida, era flexibilidade de horário, que era o que eu buscava. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar menos do que eu trabalhava. Eu imaginava que eu ia ganhar mais, mas com menos tempo de trabalho e com flexibilidade de horário para ser mãe. Então, e aí naquele momento, quando eu perguntei para Natália o que que eu precisava fazer para ganhar o que eu ganhava como coordenadora, que na época era R$ 3.000, em dinheiro de hoje seria R$ 9.000, vamos dizer assim, né? Que o salário mínimo na época era 540, hoje é 1.500, eram seis, então daria mais ou menos R$ 9.000. Eu perguntei para ela o que é que eu precisava fazer, né, para ganhar aquele valor. E ela falou assim: olha, vendendo produto você pode, mas se você se tornar uma diretora Mary Kay, você faz isso mais rápido. E foi nesse momento em que eu ouvi o que era a companhia e, de forma obediente, eu simplesmente fui lá e fiz o que tinha que ser feito, né? Então, assim, eu tomei a decisão de me tornar uma diretora em outubro. Eu entrei em qualificação em janeiro. Então, por que que eu tô trazendo essa história aqui para vocês? Porque vocês estão, né, plantando sementes, né? O mês de setembro, ele é sementes do mês de agosto, do mês de junho, né? Então, olha só, o meu setembro é semente do meu fechamento do carro. Olha só, né? Que interessante. Então, tudo que estamos plantando agora vai nascer em janeiro. Então, se você, né, se você tá feliz com o seu setembro, parabéns, continue e intensifique. Mas se você não está feliz, você precisa realmente fazer uma avaliação, né, das suas atitudes e organizar, ajustar as suas ações para que você realmente tenha, né, um início de 2026 muito próspero. E não sei vocês. Mas parece que vai chegando no final do ano, assim, a energia que existe parece que vai puxando a gente para dar uma descansada, né? Uma vontade de dar uma parada, uma vontade de dar uma descansada, né? Eu estou com esse sentimento, né? E aí hoje eu tava olhando assim, eu quero, porque o sistema fecha dia 29, né? Então eu quero ficar do dia 30 até o dia 4 em off, 100%, que são antes da primeira reunião do ano, né? Aí eu entrei no site, no Booking, na CVC, aí, qual é o seu destino? Eu falei assim, nem sei para onde eu quero ir, eu só quero descansar, né?
Então a gente precisa também trabalhar muito essa energia, né, que vem do final do ano, dessa vontade de dar uma descansada já, porque é normal, né, gente? A gente tem que programar essas paradas. Então a primeira reflexão que eu quero que vocês façam é: o seu outubro vai determinar o início do seu janeiro de 2026. E a gente precisa, né, entender, como eu acabei de dizer aqui, né, que setembro foi consequência de junho, outubro será consequência do seu julho e janeiro será consequência do seu outubro, né? Então, o que que você quer colher no início do ano, né? E a colheita, gente, ela é bíblica. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá, né? Então a gente tem que estar sempre observando isso, né? Eu estou em busca dos meus 100 mil pontos, né? Eu estou em busca dos meus 100 mil pontos, eu estou em busca das 100 consultoras com pedido. Esse é meu objetivo enquanto diretora. E eu tenho aqui os meus números, né? Vocês sabem que eu sou super visual, então eu tenho os meus números espalhados por toda a casa. Então, eu tinha, por exemplo, nós já estamos com 58 consultoras com pedido, né? Então, o meu objetivo é até, né, o mais rápido possível chegar nas 100 consultoras com pedido e quanto mais melhor. Então, essa visão, né, de onde eu quero chegar determina o meu plantio, né? A visão que eu quero concretizar determina o meu plantio, determina o meu esforço, determina a minha intensidade. Né? E a gente, uma coisa que eu percebo, né, esses dias, hoje mesmo estava elaborando esse treinamento e refletindo, é o quanto é fácil a gente se desviar do nosso caminho, né? A gente estabelece as metas, faz o planejamento e tudo mais, e a vida começa a acontecer, né? E o meu setembro foi assim, né? O caos. De repente, Michael, marcaram minha cirurgia. De repente, Michael, inflama os pontos. De repente, Dante, tô com dor nos sisos. Vai tirar os 4 sisos. De repente, meu carro, puf, não funciona. Eu falei assim, o que é isso? Alguém para que eu quero nascer, né? Mas o que eu achei mais interessante no mês de setembro foi que eu não perdi a minha paz. Eu falei assim, cara, foi para isso que eu trabalhei, né? Foi para isso que eu investi em Mary Kay e que eu faço o meu melhor todos os dias, para que nos momentos em que eu precisar, né, paralisar ou recuar ou diminuir a minha intensidade, eu possa, que foi para isso que eu, né, é para isso que eu trabalho há 15 anos com Mary Kay. Então eu tenho meses em que eu trabalho, né, freneticamente, até mais do que o normalmente eu trabalho, para que eu sei que esses dias chegam, né? Algumas vezes programado, outras não, né? E isso é importante também de vocês refletirem, né? Porque o que que acontece? Gente, não trabalhar não pode ser uma opção, né? É, e foi muito engraçado esse mês que eu já tava perdendo a paciência com o Michael, que umas 3 vezes ele olhou pra mim e falou assim: Mas você não vai trabalhar, não? Porque se eu tô em casa pra ele, não tô trabalhando, né? Como eu falei pra vocês ontem. E aí, teve uma hora que eu virei pra ele assim: Você paga? Dá vontade de falar assim: ó, Você paga meu bônus? Não, se você pagar meu bônus, você pode ser meu supervisor, senão você fica calado, né? Mas é igual a Cris falou, né? Às vezes você tá ali deitada na rede e aí você não sabe que você tá ali mandando mensagem, fazendo entrevista de iniciação, né? Então é muito interessante isso, né? Mas é porque ele realmente está trabalhando muito, né? Porque ele, o trabalho dele é braçal, o meu não, né? O meu é estratégico, tem a parte braçal, mas ele é muito mais estratégico, né? Então a gente precisa compreender isso também, né? Que não trabalhar só seja uma opção em momentos realmente, sim, em que o caos se instalar, seja pessoal na sua vida, seja na vida da sua família que você precise dar uma atenção, né? Eu falo o seguinte, tem gente que entra em Mary Kay em busca de liberdade em flexibilidade de horário, né? Em qualidade de vida, em liberdade de horário. E muitas vezes confunde a liberdade com a libertinagem, né? Ainda quer trabalhar só quando eu tô afim, trabalhar só quando dá, né? E não é assim. A colheita vem, né? E a gente tem que estar sempre refletindo sobre isso. E a vida, gente, ela é sistêmica, né? A nossa vida é sistêmica. Então a gente precisa estar sempre de olho, né, na nossa vida de uma forma sistêmica. Aí eu trouxe aqui, né, o mapa de avaliação autossistêmica da Febracis, onde a gente olha para todas as nossas áreas,
E muitas vezes a nossa área profissional, que é Mary Kay, ela fica comprometida porque as outras áreas estão debilitadas, né? Por exemplo, esses últimos dias eu comecei a sentir umas coisas muito estranhas. Primeiro, meu cabelo tá caindo muito. E eu comecei a sentir uns sintomas de TPM fora da TPM. Eu pensei, gente, isso não tá normal. E eu sou uma pessoa que tem muita perceptividade de mim mesma. Eu pensei, gente, eu acho que o climatério chegou com tudo. Já marquei uma ginecologista hoje, que me foi referenciada, né, para eu fazer meus exames hormonais. Porque eu fiz os meus exames, eu fui numa Nutri, fiz os exames, os meus exames estão normais, só o colesterol e o triglicérides que tá um pouco alto. Né? Então, cuidando da minha saúde. Por quê, gente? Porque a saúde é a coisa mais importante. Primeiro, o espiritual. Segundo, o emocional. E terceiro, a saúde. Essas três áreas são imprescindíveis na nossa vida, né? Espiritual, emocional e saúde. Daí, pela idade, é normal que eu já comecei a sentir essas coisas, mas eu não posso simplesmente, não, tô com esse problema aqui, então foda-se, né? Agora que eu tenho. Não, a gente, se tem saída para resolver, a gente precisa buscar essas saídas, né? E a gente perceber, se eu não tive, né? Por exemplo, o meu setembro conjugal, que foi, né, a saúde mesmo, né? Tanto do Mai quanto do Dante, são pessoas que estão interligadas a mim, interferiram, né, no meu resultado. Por exemplo, o carro não, porque eu fiz um monte de entrega de carro, trabalhei de casa, de Uber, né? Eu ia buscar o Dante na escola, já passava as clientes, entregava produto e tudo mais. E já que eu não conseguia fazer o trabalho de campo do jeito que geralmente eu planejo, eu foquei na iniciação, né? Foquei na iniciação e no acompanhamento do time. E aí o resultado veio, né? Então, a gente tem que, né, perceber essas coisas, se perceber, perceber o nosso espiritual, o nosso emocional, a nossa saúde, verificar se a nossa casa, né, quem é mãe, quem é esposa, sabe? Se o marido e os filhos, ou o pai e os irmãos, se a casa não tá organizada, a gente perde a nossa paz, né? A gente perde a nossa paz. E aí focar, né? Eu, por exemplo, esse mês eu comprei 2 livros, eu tô lendo uma velocidade que, nossa senhora, eu li os 2 livros em um mês, né? Comprei 2 livros com assuntos que estão relacionados às áreas que eu quero melhorar, né? Então, todo dia antes de dormir eu leio ali 10, 15 páginas, né? E aí, rapidinho, eu li os 2 livros, né? Tava aqui agora organizando meu financeiro, eu falei assim, gente, parece que quanto mais eu quero economizar, mais conta me aparece. Porque o Mike, eu, ontem eu falei pra ele assim, ó, chega de fazer conta, né? Porque agora ele tá assim, na ansiedade pra organizar as coisas da casa. Eu falei assim, amor, vamos deixar pra fazer na hora que a gente terminar a obra. Mas ele tá tão ansioso. Gente, meu marido fez um. Como é que é o nome daquilo ali? Poço artesiano. Ele colocou um poço artesiano. Não bastasse os 3 ar-condicionados, ele ainda colocou um poço artesiano. Eu falei assim, Michael, não tem mais o que fazer. Você podia sossegar o sofá, né? Ele, não, mas ano que vem eu vou botar um muro aqui. Eu disse, não, agora nós vamos terminar de arrumar a escritura, fazer o projeto e aí a gente vai fazer as outras coisas, né? E aí, gente, todo final de semana aqui em casa um caos, né? A gente teve um dia, o pedreiro ficou aqui, o pedreiro não, o eletricista que estava organizando as coisas. Vai colocar energia solar, porque a energia vai vir R$ 1.000. 15 dias de ar-condicionado, a energia de 400 já foi para 600 reais. Então, 30 dias vai dar quase R$ 1.000. Aí a gente vai colocar energia solar, já fizemos todo o planejamento. Gente, então assim, todo final de semana, teve um final de semana aqui que vem um eletricista. Gente, ele ficou que da 1 hora da tarde até 10 horas da noite. Porque o dia inteiro trancado no meu quarto. Dormi, acordei, olhava, eu, nossa, mas esse negócio é difícil de arrumar, né? Então, assim, a vida acontece. Né? A vida acontece de forma sistêmica e a gente precisa, como mulher, né? Graças a Deus a gente tem essa habilidade de ir se ajustando. Então, quando tudo estiver bem, dê o seu melhor. Porque os dias que as coisas não vão estar bem, que aí outras coisas vão entrar no meio do, né? No meio da sua rotina, você vai precisar ajustar, né? Então é muito importante a gente refletir sobre isso. E resultados, gente, não acontecem por acaso. Eles não acontecem por acaso. Resultados são, como o próprio nome diz, resultados, né? De quê? Resultados, são consequência de uma rotina, né? A vida que você tem hoje, os resultados que você tem hoje estão diretamente proporcionais à sua rotina e às ações que você realiza diariamente. Eu fiquei assim, muito surpresa
com o resultado do desafio do Pix, do sorteio do Pix. Até tem que fazer o último hoje. Eu fiquei assim muito surpresa com a atitude das pessoas, né? Com a atitude de quem não estava conseguindo vender todos os dias e preferiam se ausentar, né, de mostrar o resultado, com as pessoas se comparando, né? Para mim, a parte da comparação realmente foi a que mais me surpreendeu, né? Porque Mary Kay não é competição, né? A gente não tá aqui competindo com ninguém. Todo mundo pode ser diretora, todo mundo pode estar na corte, todo mundo pode ganhar carro rosa, todo mundo pode ganhar viagem. Não existe competição. Só lá, né, no ranking, top um 2 3 que aparece ali o ranking, mas isso aqui não é competição, né? E a gente ficar se comparando, né? Eu falei assim, gente, não se comparem com a Edileia. Edileia mora numa cidade de 5 mil habitantes. Ela é a loja Marquês instalada em Cambará do Sul. Não dá para comparar o trabalho, a forma como ela desenvolve o trabalho dela, com a forma como alguém que mora numa cidade como a minha, de 2 milhões de habitantes. É completamente diferente. A gente tem que se inspirar, ouvir, perceber o que ela faz, virar assim, nossa, de tudo que ela faz, o que que eu posso aplicar aqui na minha realidade, né? Ela trabalha em duas escolas. Então ela sai de casa e já tem contato com pessoas. É diferente de quem só trabalha com marquei, que precisa sair de casa para ter contato com pessoas, né? O tempo de marquei, a personalidade dela, né? O perfil comportamental dela, a Elineide não, a Edileia é perfil influente, grau máximo. Ela chega chegando, é aquela pessoa que chega já, né, abrindo as portas da esperança e chega chegando. Então a gente precisa, sabe, ter mais paciência com a gente mesmo. A gente precisa ter mais. Tem uma palavra aqui que não tá vindo na minha cabeça, sabe? Não é humildade, não, é ter mais acolhimento com a gente, sabe? Olhar pra gente e dizer assim, ótimo, eu quero melhorar isso e isso. O que que eu, dentro da minha realidade, posso fazer pra melhorar? Eu não posso comparar, por exemplo, a Gabriela, que tem duas crianças pequenas, com a Verônica, que não tem. Eu não posso comparar a Cristiane, que é casada e não tem filhos, com a Elineide, que não é casada, mas tem um filho já adulto. Não tem comparação, gente. A gente tem que se inspirar, não se comparar, porque a comparação é extremamente injusta com você. É essa a palavra que eu estava buscando. A comparação é injusta, tá? Se você não está satisfeito com os seus resultados, você tem que mudar as suas ações. Você tem que interferir na sua rotina e verificar quais ajustes você precisa fazer em você, na sua mentalidade que resulta nas suas ações, que resultam no seu resultado, e na sua rotina. Se você tá super feliz com o resultado que você teve no mês passado, seja em venda e iniciação, beleza, intensifica ainda mais. Se não, você precisa realmente rever aquilo que você precisa melhorar. E a gente sempre chega nesse momento aqui, né, gente? Que é o quê? Qual que é o seu objetivo de lucro para outubro? E aí eu fiz aqui aquela continha, eu vou repetir porque a gente tem novas consultoras que assistem o treinamento gravado, né? Então, vou trabalhar sempre com 4 mil de lucro, que eu acho que é um lucro totalmente possível para qualquer mercado, em qualquer realidade, tá? Pega os 4 mil, que é o que você quer lucrar, divide por 0,4, que é o percentual do pedido de 40%, vai dar o total que você precisa vender por mês, que dá o quê? 10 mil reais, né? Pega esse valor, que é um valor grande, né? Quando você olha para isso, nossa, como que eu vou vender 10 mil reais no mês, né? A gente pega esse valor e divide ele em pequenos pedaços, né? A gente pega 10 mil, divide por 4 semanas, dá uma média de 2.500 reais por semana. E dividindo por 6 dias, segunda a sexta-feira, segunda a sábado, vai dar 417 reais por dia. Então, se seu objetivo é lucrar 4 mil reais por mês, foque no dia. Porque você não sabe se você vai estar viva, amiga. Né? Foque no hoje. Foque na presença. Eu tenho estudado muito, né, sobre ansiedade para, né, melhorar a minha pessoa mesmo, né? Que eu tô com, que é o que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada. Então, eu tenho trabalhado muito a minha presença. É o que que eu tenho para hoje?
Amanhã eu não sei o que que vai acontecer, né? Igual hoje eu acordei, falei assim, vou pro Pilates. No que eu botei a roupa e eu sentei, eu senti um cansaço tão grande, eu falei assim, realmente eu tô cansada. Não vou. Não fui. E tá tudo certo. Deitei, fiz um alongamento, falei assim, não, vou descansar hoje. Eu tenho só esse compromisso aqui, mais um. Vou descansar hoje, né? E aí amanhã a gente volta para atividade física normal, porque 2 dias depois do fechamento é normal estar cansado, né? Então, foque no hoje. O que que você precisa fazer hoje para alcançar o seu objetivo? Mas principalmente, muitas vezes a gente esquece do porquê a gente quer alcançar o objetivo. Às vezes a gente olha e vira, assim, gente, por que que eu tô fazendo isso? Aí a gente pensa, não, tem que pagar meu cartão. Não, eu quero só, né? Fica ali muitas vezes focada só no valor do cartão e esquece do porquê que você tá acordando todos os dias. Do pra que você tá acordando todos os dias, né? Eu vi um vídeo esses dias da Mariana Rios, não sei se vocês sabem quem é, ela contando, ela é atriz, né? Ela contando da perda gestacional que ela teve antes de engravidar. E eu gosto muito, né? Ela tem uma vibe assim bem de autodesenvolvimento. E quando ela teve a perda gestacional, né? Ela foi fazer o ultrassom, o coraçãozinho do bebê não estava batendo. E aí ela não quis fazer a curetagem, né? Ela perguntou pro médico em quanto tempo, o que que ela podia fazer, né? Ele disse, não, você pode fazer a curetagem agora, que é um aborto, né? Não é aborto porque o bebê já tinha falecido, né? Ou você pode esperar sair naturalmente. Quantos dias isso pode demorar? Ela 20, aí ele 20 dias. E aí ela não, então eu vou esperar. Nem aqueles 20, e aquele tempo que demorou, né, dela saber da morte do bebê dentro dela e ela perder, né, e o bebê realmente ser expelido foi um momento de muito desenvolvimento para ela. E ela virou assim: "Olha, eu sei que eu vim nesse mundo para evoluir e para contribuir. É esse o nosso objetivo nessa terra, evoluir e contribuir. E ela virou assim: eu sei que tudo que acontece comigo vem para uma evolução, vem para que eu aprenda algo. Então eu quis passar por aquilo para saber o que eu precisava aprender com aquilo, né? Então, a gente veio para marcar para um objetivo. E eu sei que quem se determina a ficar aqui, o principal objetivo é a sua evolução enquanto pessoa, não só profissional, enquanto pessoa, né? Porque Mary Kay, gente, eu falo assim, Mary Kay desnuda a gente, né? Mary Kay tira todas as nossas máscaras, porque trabalhar com o público, trabalhar com pessoas, trabalhar de forma autônoma, trabalhar com objetivos, realmente traz à tona todas as nossas forças e todas as nossas fraquezas. E aí, a gente precisa muito determinar o nosso objetivo, determinar o porquê você quer alcançar algo, né? Seja para trocar o seu carro, seja para fazer uma cirurgia plástica, seja para reformar a sua casa, comprar um apartamento, seja para tirar férias, né? Seja para reformar a sua casa, que é o meu caso agora, né? Que é reformar e ampliar, seja para fazer a sua liberdade financeira, né? Ter ali o dinheiro, né, rendendo para você, para que você possa, né, ter mais tranquilidade na vida, vamos dizer assim, né? Não se sentir tão pressionada aí pelo dia a dia, né? Então a gente precisa ter muito claro isso. Porque se a gente não tem claro isso, aqueles R$ 417 que eu preciso vender por dia vira algo muito vazio, né? Vira algo muito sem sentido. E aí, qualquer ventinho que passa, qualquer probleminha que passa, te derruba. Por qualquer coisa você para. Por qualquer coisa você desiste, porque você esquece o porquê você começou. E aí, por isso a importância do cartaz de metas, por isso é importante da sua visualização diariamente. Porque se a gente não visualiza diariamente o nosso porquê, o nosso dia vira uma rotina vazia, uma rotina sem sentido, uma rotina sem porquê, né? Então a gente precisa ter muito claro o que que a gente vai alcançar, o que que a gente vai ganhar ao alcançar essa meta, né? Por exemplo, o que que eu ganhei por ter colocado os ar-condicionado aqui em casa? Gente, Goiás, né? Quem tá do Centro-Oeste para cima, vamos dizer assim, agosto, setembro, outubro é
quente, 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 quente. É insuportável. Por muitos anos, nessa época, minha vontade era de mudar para o sul. Eu disse, não, eu vou ter uma casa lá no sul, que essa época me dá para lá. Né? Eu vou passar 3 meses lá. A sensação de ser um bife. Eu deitava na minha cama, a sensação que eu era um bife. Tava sendo cozido. Vira para um lado, vira para o outro, tá quente. Né? Então, cara, eu tô tendo qualidade de vida. É luxo mesmo, é qualidade de vida. Né? Eu lembro quando eu tava no Classic. Nossa, essa época foi a pior de todas. Quando eu tava no Classic e eu tinha que sair essa época pra ir fazer atendimento e toda montada, né? Maquiagem, cabelo, roupa e tal. E num carro sem ar-condicionado, sem direção hidráulica, eu tinha que deixar o carro debaixo de uma sombra, porque se eu deixasse no sol, eu ia ter que abrir as portas e esperar uns 5 minutos pra entrar. Quantas vezes eu queimei minhas mãos de pegar o volante do carro assim, queimava a perna. Às vezes tava de saia, queimava a perna, sentava no banco, o banco tava quente, né? Então, às vezes, o seu R$ 417 é por qualidade de vida, é por conforto mesmo, né? Depois que você alcança esse conforto, aí vem para ganhos maiores, né? Então, é muito importante você ter muito claro o porquê desses 400, os porquê, né? Que você tá nessa meta, o porquê que você quer alcançar essa meta, gente, e você tem que ter essa visão diária, porque vai ter dia que você não vai estar animada. A gente fica desanimada, mas a gente nunca fica desmotivada. O que acontece é que a gente esquece o motivo. A gente entra numa rotina em que a gente esquece o motivo. E aí, quando a gente esquece o motivo, a gente desanima, tá? Então, é muito importante sim você ter essa meta. É muito importante sim você saber quanto você quer lucrar, quanto você tem que vender por dia e trabalhar todos os dias essa meta. Por quê, gente? Porque o tô com medo da minha me ligar. Porque a meta, o número, determina o nosso esforço. O número e a data. Se você colocar, não, eu quero entrar em qualificação em novembro, é um ritmo de trabalho. Não, eu quero entrar em qualificação em janeiro, é um ritmo de trabalho. Não, eu quero lucrar R$ 2.000 por mês, é um ritmo de trabalho. Não, eu quero lucrar R$ 10.000 por mês, é outro ritmo de trabalho. Então você tem que sim estabelecer o seu número, a sua data, porque isso vai estabelecer o esforço necessário. Mas principalmente, compreender que se hoje você está produzindo X, no próximo mês, dificilmente você vai fazer 2x, a não ser que você dobre os seus esforços. E olhe lá. Porque em vendas, todo crescimento é gradativo. Gente, em 15 anos de Marquei, eu já vi tanto. Eu falo assim, eu já vi tanto raio, né? Eu já vi tanta consultora que entra, né? E nossa, entra arrasando, entra, né? Tomando conta. E passa 3 meses. Murcha. É o que eu mais já vi. Quantas vezes eu já vi diretor. Gente, eu já vi tanta diretora que foi rainha do Brasil, top 1 Brasil, sair da empresa. Quantas? Quantas diretoras de carro rosa eu vi sair da empresa? Então eu sempre falo assim, gente, eu duvido de tudo que é exorbitante. Tudo que é muito exorbitante eu fico assim, "Ih", porque crescimentos sólidos são construídos tijolo a tijolo. Tá? Em vendas, em trabalhos como marketing, a gente não constrói uma casa de um dia para o outro. Você constrói tijolo a tijolo. Então, né? Você bateu? Se você bateu, aí a pergunta é: você bateu sua meta de vendas em início de 2020, de setembro? Beleza. Se não, vamos refletir? A gente precisa refletir, né? Construa a lista do que fez com que você não alcançasse essa meta. Por exemplo, eu bati a minha meta como diretora, né? Mas eu não me bati minha meta como consultora, por conta de todo esse turbilhão que eu vivi, né? Que realmente eu tive que dar atenção a outras coisas que não meu trabalho pessoal. Então, eu já fiz a minha lista do que fez com que eu não alcançasse minha meta, né? Qual atitude eu preciso ter para alcançar a minha meta? O que eu preciso mudar na minha atitude diariamente para alcançar essa meta? Quais atitudes eu preciso parar de ter para alcançar essa meta?
Quais pensamentos sabotadores sobre você e sobre o mundo você precisa ressignificar para alcançar essa meta? Eu achei, esse tempo atrás, né? Eu e algumas diretoras, a gente se encontrou para um café. E aí, uma das diretoras, né, tá numa fase bem desafiante da vida dela. E ela tá com uma crença de que hoje é mais difícil cadastrar. Né, que hoje é mais difícil, que as pessoas estão mais preguiçosas, lá. E eu falava pra ela assim, mas nunca foi fácil. Sempre teve pessoas que não têm cartão. Sempre teve pessoas que acham que o negócio maior que ele não dá dinheiro. Sempre teve. Isso nunca mudou. Ela, mas antigamente era mais fácil. Eu falei assim, não, antigamente não era mais fácil. Antigamente você estava em outra energia. E aí a gente conversando com essa diretora, que tá com um resultado bem legal, né? E aí essa diretora virou pra ela assim: ah, amiga, mês passado eu cadastei tanto. E aí esse mês, ontem, a gente teve reunião, né, de diretoras com a Mary Kay, e uma das top 3 é aqui de Goiás, mora aqui pertinho de mim, super parceira aqui. Eu disse, gente, eu adoro ver o povo de Goiás no ranking, sabe por quê? Que mostra que o negócio dá certo aqui. Porque se tem alguém alcançando, é porque tem alguém fazendo. Se eu não estou alcançando, se alguém não está alcançando, é porque não está fazendo. Não está pensando, sentindo, agindo, se comunicando e fazendo o que tem que ser feito. É muito simples. Então a gente precisa sim, né, assumir a autorresponsabilidade sobre o nosso negócio, fazer as nossas análises da nossa atitude, dos nossos resultados e da nossa atitude e tomar a nossa decisão de mudar, né? A gente precisa também parar e pensar o que é que eu preciso perder para alcançar minha meta. Ou seja, qual preço eu tenho que pagar para desfrutar dos ganhos da minha conquista? Porque, gente, muitas vezes você vai falar com uma pessoa que está num resultado, né, extraordinário, e na hora que ela te falar o que você faz, você vai olhar para aquele e virar assim, ó, não estou disposta, não estou afim de pagar esse preço. E tá tudo certo, tem nada errado. Entendeu? Mas se você quer um resultado diferente do que você está tendo, você precisa mudar a sua atitude e tomar a decisão. Eu estou disposta a fazer o que precisa ser feito. Se não tá, vai precisar se contentar com o que tem, né? E aí todos os meses é a mesma conversa, né, gente? Vocês vão perceber esse looping emocional todos os meses. E é a maturidade empresarial que vai fazer com que a gente mude, né? A gente sempre começa o mês mega animada, né? Primeiro a gente passa pela frustração, ai, o mês não foi tão bom, né? Ai, meu Deus do céu, poderia ter feito isso aqui, não fiz, né? Aí vem aquele sentimento de culpa que é normal, né? A gente se sentir culpada, a gente se frustrar, a gente querer jogar a culpa em alguém, né? Porque quando a culpa é nossa, a gente coloca em quem a gente quiser, né? Já diz o filósofo, né? Então a gente se culpa, aquela coisa toda, e depois a gente se reconecta. A gente assiste o Senado da Marquei, vê todas as novidades, nossa promoção de base de novo, e aquela coisa toda, e a gente pega e faz o planejamento, né? E começa. E começa o mês de novo, né? E aí, gente, as nossas mudanças, as mudanças que a gente precisa instalar, né, no nosso dia a dia, vão requerer muita coragem e disposição para enfrentar o quê? O desconforto. Porque o que você faz hoje está diretamente proporcional ao seu resultado. Para você mudar o seu resultado, você vai ter que enfrentar o desconforto. De não saber fazer, de errar, de ter que fazer diferente, de ter que fazer aquilo que você não está fazendo. Porque quando a gente não faz alguma coisa que a gente sabe que tem que fazer, é porque aquilo gera desconforto. E a gente precisa abraçar o desconforto. A gente precisa entender o desconforto como algo positivo na nossa vida. Se eu estou sentindo desconforto, é porque eu estou evoluindo. Toda vez que eu começar a ficar muito confortável, é porque eu estou prestes a decair. Porque, como diz Flávio Augusto, estabilidade não existe. Então, se você tá muito confortável, se o seu dia a dia tá muito legal, se você não tá, né, sentindo nenhuma dor, seja ela espiritual, emocional ou física, e quando eu falo dor, é dor do trabalho mesmo, né? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, tá? E sem uma vigília consciente da nossa comunicação, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações, sem uma vigília consciente, a gente volta lá para aquele estado inicial do conforto. É muito importante essa tomada de consciência. É muito importante, né? Então, você precisa tomar a sua decisão.
né? Lembrar-se diariamente do porquê que você está fazendo o que você quer. Por que que você quer bater esse valor de venda diário, né? Se conectar com essa decisão. E como que a gente faz para se conectar com as nossas decisões diárias, né? Como que a gente faz para ser uma conquistadora? Eu ainda vou escrever sobre isso, gente. Eu quero montar uma palestra sobre como ser uma pessoa conquistadora, né? Porque ser uma pessoa conquistadora vai depender da sua decisão, da sua coragem e da sua determinação para fazer o que precisa ser feito até chegar lá. É muito importante isso, né? Que você não comece, que você comece o mês animada e que você termine o mês, você pode não terminar animada, como você começou, mas que você termine determinada. Peraí que a Mary Kay tá me ligando. Alô? Oi, Fernanda, tudo bem? Tô joia, graças a Deus. Tá tudo bem, graças a Deus. Pra mim foi surpreendente, né? Porque eu prospectei uma coisa e veio algo muito maior. Então foi positivo. Gente, top 14, que coisa boa, hein? Que bom, obrigada, Fernanda. Tô muito feliz. Sim. É, a gente falou que a gente decidiu não participar da ressaca dos 50%. Certinho. Nossa, obrigada mesmo, viu? Vamos que vamos. Fechar esse ano aí com chave de ouro, terminar com chave de ouro e abrir com chave de diamantes, né? É, não, nós já estamos em 2026. Eu tô aqui fazendo o planejamento com as meninas e a gente já tá em 2026. Já estamos de branco. Tá ok, então. Obrigada, Fernanda. Fica com Deus. Eu estava sentindo que eles iam ligar na hora que eu ia fazer a reunião. Parabéns para nós! Parabéns para nós, né? Isso é um resultado. Hoje eu estava falando, né, com a. Peraí, deixa eu salvar o telefone da Fernanda aqui. Tava falando a Mara, né? Tava conversando com a Mara e ela falando o seguinte, né? Ah, isso é um trabalho seu e tal. Eu falei assim: olha, graças a Deus eu sei que. é, Eu sei que o meu trabalho de liderança é realmente um trabalho de excelência, mas liderar pessoas lideráveis é realmente um privilégio que eu tenho hoje, né? E nossa equipe, graças a Deus, a gente tem crescido, a gente tem evoluído juntas, né? A gente tem se desenvolvido juntas. E esse top, ó, terceira vez no ano entre as top 20, hein? Ó, piada, meu Deus do céu! Ano que vem é todo mês. Todo mês estaremos entre as top 20 em nome de Jesus, né? Então vamos lá, gente. Então é isso, né? Para a gente ser uma pessoa conquistadora, a gente tem que ter o quê? Decisão, a gente tem que tomar a decisão. Cara, eu não vim nesse mundo a passeio. Eu não vim nesse mundo a passeio. Eu vim nesse mundo para evoluir e contribuir com a vida das pessoas. E para isso a gente tem que ter coragem, tá, gente? Porque a gente vive num mundo. Se vocês estão em Marquei, né? Vocês estão imersas nessa mentalidade rosa, vamos dizer assim, né? Não sei vocês, mas vocês se acham meio diferente do mundo? Quando você vai assim pros, né? Por exemplo, vai pra família, vai pros amigos, né? Todas as vezes que eu saio da minha bolha rosa, vamos dizer assim, eu me vejo completamente diferente do mundo. Vou dar um exemplo pra vocês.
Eu tenho um grupo, né, de colegas jornalistas que a gente tem um grupinho no WhatsApp e de tempo em tempo a gente se encontra. E eu não estou na área, né? E todo mundo que tá lá, tá todo mundo. Não, mentira, a Melissa não tá na área, ela é funcionária pública do Banco do Brasil. Mas a maioria tá na área, seja como repórter, apresentadora, assessora de imprensa e tal. E aí a gente marcou um encontro em dezembro. E aí todas as vezes que eu vou, eu vou como observadora, assim, só pra ouvir, né? Porque realmente a gente vive numa bolha rosa, a gente vive num mundo paralelo. Ser uma marquei é viver num mundo paralelo, né? E para isso a gente precisa ter coragem, tanto para não se tornar uma pessoa chata, né? Igual quando novo convertido, né? Que é converter todo mundo para Jesus, converter todo mundo para marquei, né? A gente tem que ter humildade para entender que a gente vive num mundo paralelo mesmo, né? Mas também, né, se tornar inspiração, se tornar modelo para essas pessoas, né? E para isso a gente requer determinação, porque tem dia que é difícil, gente. Não é fácil, não. Eu sei que tem dias que é muito difícil, né? Mas essa nossa conexão aqui, né? Essa nossa conexão, estar aqui na reunião, estar assistindo os treinamentos, é isso que molda a nossa mentalidade, né? Então a gente pode até não estar animada todos os dias, mas a gente nunca pode estar desmotivada, né? Porque a gente precisa ter sempre essa consciência do nosso porquê, né? Do porquê que a gente se levanta todos os dias. Eu acho interessante, né? O Dante, ele tem realmente passado, a adolescência dele não tá sendo fácil, né? Ele tem passado por momentos, assim, difíceis, né? Que tem realmente trazido dificuldades para a vida dele. E, às vezes, né? Quando eu entrei em Marquê, eu queria ter tempo para cuidar de um bebê, né? Que precisava ali de cuidados físicos, banho, comida, etc e tal, né? E hoje, 15 anos depois, eu colho, né, os frutos e hoje o meu bebê continua precisando de mim, né? Só que hoje ele precisa do meu acolhimento, né? Pra na hora que ele faz as cagadas dele, ele precisa do meu ajuste, né? Falei assim, olha, tudo que você faz tem consequência, né? A consequência disso é isso, né? E eu não tenho aberto mão de estar próxima, né? Para ouvir o que ele tem para falar, para ver com quem que ele tá andando, para entender os valores que ele tá consolidando na vida dele hoje. Então, o meu porquê, né? Eu lembro quando eu ganhei meu segundo carro, uma diretora perguntou para mim assim: por que que você não desistiu? E eu falei para ela assim: por que eu desistiria? Eu perguntei pra ela, por que que eu desistiria? Se eu ainda não marquei pra ganhar carro, eu ainda não marquei pra ser mãe presente sem abrir mão de uma carreira bem-sucedida. E o fato de eu ter passado 8 anos sem carro não diz que eu não era bem-sucedida. Eu sempre dei muito bem na Marquei. Uma diretora de 40 mil pontos com as vendas tira uns 10 mil por mês. Hoje eu tiro o dobro disso, né? Sendo uma diretora de carroça, top 14 Brasil, né? Então, os motivos que fazem a gente começar são os motivos que fazem a gente continuar. E eu tive a sorte de todos os dias ver o meu motivo na minha frente, crescendo, chegando quase a 1,80 m agora, né? E vindo aí nesse ajuste final, que ele tá na adolescência. A mente dele ainda tá em construção, né? A neurociência traz que a mente de um ser humano, ela termina de ser construída aos 24 anos, se bem direcionada, né? Então, ele ainda precisa de mim. Então, por quê? A gente precisa, não é só sobre diretorado, não é só sobre bônus, não é só sobre né, bolsinhas, como diz a Edileia, não é só sobre isso. Isso é consequência. Eu gosto muito. Gente, eu, como perfil dominante, eu sou muito assim, ó. Os reconhecimentos são consequência, eles não são fim. Porque você pode conquistar tudo na Mary e ser endividada. Tá com a sua casa desmoronando. Entendeu? Então, hoje eu falo, eu sou uma diretora maior que próspera. E é em todas as minhas áreas. Não é só no profissional, nem no financeiro, tá? Então, alcançar o nosso objetivo, gente, manter a decisão, a coragem, a determinação é um treino mental. E assim como eu tenho que ir todos os dias para academia para fazer a minha musculação e fazer o meu cardio, fazer né, agora eu tô fazendo o pilates, porque senão eu vou ficar entrevada, né? O pilates eu falo assim que ele é injusto. Porque se você faltar um dia, parece que nunca foi, né? E hoje eu tava muito cansada, né? Aí o Michael, o Dante, mamãe, mas pede pra professora pegar leve. Eu não vou pedir não, porque ela não vai pegar. Eu conheço a minha professora. E eu falei assim, pra eu ir pra eu ficar reclamando, é melhor eu não ir. E aí não fui.
para descansar o meu corpinho para terça-feira estar lá, né? Então, do mesmo jeito que eu tenho que treinar o meu corpo, do mesmo jeito que eu treino o meu espírito, ouvindo louvor, ouvindo a palavra, indo à casa do Pai, eu também preciso do meu momento de treino mental profissional. Você precisa. É treino mental isso, né? E como que a gente faz esse treino mental? Todos os dias. Antes de trabalhar de preferência. Você precisa fazer seu ensaio mental. Olhar para o seu cartaz de metas, né? Você precisa fazer as suas declarações, que é a sua programação mental. Você precisa da sua disciplina para não negociar as ações geradoras de resultados. Tem dia, gente, que eu sento aqui e começo a mandar mensagem e viro sem preguiça. Vocês acham que eu não tenho preguiça, não? Eu tenho. Mas é que é tanta conta que eu tenho pra pagar que a preguiça vai embora rapidinho. E, filha, o Michael já entendeu. Eu tô sacana dele, assim, sabe? Que ele já entendeu que se eu tiver conta pra pagar, aí eu ralo. Aí toda hora ele me arruma uma conta pra pagar. Eu falo pra ele, para de fazer conta pra eu pagar. Falei pra ele ontem. Ele, não, só estou comentando. Você pare de fazer conta pra eu pagar. Que eu tô querendo descansar, né? Então, a gente tem que ter disciplina para não negociar as nossas ações geradoras de resultados. E a gente tem que se avaliar diariamente. O que não é mensurado não pode ser avaliado. E sabe o que é o importante também que eu aprendi nos últimos tempos? A gente tem que descansar também. Por exemplo, amanhã eu não marquei nada. Amanhã eu vou descansar. Amanhã, se alguém quiser falar comigo, eu não irei atrás do resultado. Amanhã, se alguém quiser alguma coisa, estarei presente. Mas eu não vou atrás do resultado. Por quê? Porque eu também preciso descansar para me recuperar. Essa é a Raquel, né? Então, voltando lá, né, ao seu objetivo de lucro, ao valor que você quer vender por dia, o que que a gente precisa fazer, gente? Gente, eu adoro a simplicidade do negócio Marquee. Adoro a simplicidade, né? Gente, basicamente, todos os dias, conquistar novos clientes através das nossas demonstrações convencionais, express, através da pesquisa de rotina de beleza com Skin Analyzer, através da divulgação nas redes sociais, através das revistas, nos locais estratégicos, eventos empresariais, todos os dias. Todos os dias a gente tem que fazer acompanhamento personalizado com as nossas clientes e a divulgação das promoções, principalmente nesse mês de agora, né? Porque é aquela coisa. Nem todo mundo comprou base há 4 meses atrás. Foi em maio, né? A última promoção. Quantas novas clientes você conquistou nos últimos 4 meses que vão adorar a promoção agora? Né? Eu tive cliente mês passado que ela queria comprar a base. Na promoção de 4 meses atrás, ela só comprou uma. Ela queria o mesmo preço. Eu falei assim: olha, a promoção da base é uma vez por ano, em regra, né? Ah, não, então eu vou esperar a próxima promoção. Ô, língua. Vou mandar uma mensagem pra ela. Ô, que declaração foi essa que você fez, minha filha? Que energia foi essa que você colocou? Então, se a gente vender 4 produtos por dia, gente, a gente lucra R$ 4.000 por mês com o Marquei. 4 produtos por dia. É muito pouco. A gente tem que pensar aí, gente, é muito pouco. 4 produtos por dia. Eu já acordei para quê? Vender 4 produtos, né? Mary Kay, gente, é simples. Basta apenas volume e constância. Então, por isso, não confundam liberdade de horário com libertinagem. Ou seja, trabalhar apenas quando dá, tá? Não confundam isso. Então, estabelecer a rotina, já sei quanto eu quero lucrar, já sei o que eu vou fazer. Agora eu estabeleço a minha rotina, que é a parte mais desafiadora, né? Estabelecer é fácil, cumpri-la que é o desafio, né? Que hora que eu vou agendar, que horas que eu vou acompanhar meus clientes, que hora que eu vou fazer minhas postagens nas redes sociais, que hora que eu vou fazer minhas demonstrações. Eu sou uma pessoa, perfis dominantes e analíticos adoram rotina, né, Cristiane? Te adoro uma rotina. Os influentes e estáveis, como por exemplo, Gabriela, não gosta de rotina, né? Vai fazendo, 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 no final dá tudo certo. E tá tudo certo. Tá tudo certo. O importante é o seguinte, você tá fazendo, se você tá fazendo, o resultado vem. Só não pode não fazer. A hora que você faz, o jeito que você faz, tá? Isso aqui é só um direcionamento. Tem perfis que vão amar isso e tem perfis que não vão amar. E tá tudo certo. E tá tudo certo, tá? Então, mas o mais importante é a gente ter em mente o quê? Tem poder quem age e mais poder ainda quem age certo e massivamente, já dizia o nosso guru Paulo Vieira.
Tô aqui, ó. Livrinho dele na mão. Agir. Agir é o passo mais importante para a conquista dos nossos sonhos e objetivos, tá? A única coisa que nos separa dos nossos objetivos é a nossa capacidade de agir. Então, a qualidade das nossas ações e a somatória delas são os fatores que vão determinar quanto tempo vai levar para a gente alcançar uma meta. Então, agir na direção certa, na qualidade certa e no volume certo vai determinar a velocidade com a qual a gente vai agir, né? Ó, vendi mais 3.000 ano passado, não tive disciplina de anotar no cartaz, mas tenho certeza que está registrado em algum lugar, né? Com certeza. Nem que seja lá no empresário online, tá tudo certo. Entendeu? Então, mas olhar para os números, alcancei minha meta? Não, não alcancei. Ok, o que é que eu preciso fazer para alcançar essa meta? Aí você olha para o que você fez e reflete. Eu preciso fazer melhor ou eu preciso fazer mais? Ou eu preciso fazer melhor e mais? Né? Ou eu já estou fazendo da melhor forma e no volume certo. Então agora é o quê? Constância. Constância. É só continuar fazendo, porque o crescimento nas vendas vem da conquista de novos clientes e da manutenção das fidelizadas. Então chega um momento que você conquistou tantas novas clientes que a fidelização vai aumentando o seu ticket. Então é por isso que a gente não pode parar de conquistar novos clientes. Você parou de conquistar novos clientes, suas vendas começam a cair. Porque chega um momento em que ninguém vai comprar. Gente, espera aí só um pouquinho. Tem alguém batendo lá fora. Minuto. Deixa eu pausar aqui, ó.